Tá, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre os tipos de variáveis e como eu atribuo valores a essas variáveis no meu Excel, né? No meu VBA. Como que eu faço isso? Então eu venho aqui em Visual Basic, né? Ou eu clico aqui em Visual Basic e vai abrir essa janela para mim, ou simplesmente posso clicar em Alt F11, né? Um atalho. Venho aqui em Inserir e insiro aqui um módulo. E dentro do módulo eu crio a minha macro. Como que eu crio? Sub o nome da macro, vou pôr aqui exemplo 1, né? E já posso dar Enter direto, que ele já abre e fecha os colchetes para mim e fecha a sub. Dentro de um módulo eu posso ter várias macros, exemplo 2. Só que essas macros aqui, ó, elas são independentes entre si. Então, se eu estou dentro dessa macro aqui e peço para o Excel exibir uma mensagem, por exemplo aqui, ó, DIN, aliás, uma mensagem, como que eu peço para o Excel exibir uma mensagem? MS de message box, de caixa, né? Caixa de mensagem. Vou pedir para ele exibir uma mensagem aqui, exemplo 1, e aqui é a mesma coisa, message box, vou pôr exemplo 2. Esse message box aqui, ele é similar àquele meu printf. Quando eu quero comentar alguma coisa no meu Excel, basta eu colocar em aspas simples. Daí isso aqui não vai fazer parte do meu código. Vai ser um comentário. Então, vou deixar aqui para vocês, só para vocês lembrarem, esse message box aqui ele é similar ao meu print, né, o meu printf lá da linguagem C. Então, se eu estou aqui, ó, dentro dessa macro exemplo 1, e quando eu clico em executar, ele vai exibir apenas a essa macro aqui. Essa aqui não vai ser exibida, ela só vai ser exibida se eu estiver dentro dessa macro aqui, aperto F5, né, eu clico aqui, vai ser exibida. Ou eu posso chamar essa macro aqui, ó. Como que eu chamo a macro? Posso dar dois passos aqui, vou chamar a macro. Chamar, né, cal. Então, estou chamando a macro. Que macro eu estou chamando? Exemplo 2. Então, quando eu ponho isso aqui, ó, cal, que é chamar, aí eu ponho aqui o nome do que eu estou chamando. Então, eu estou chamando aqui a macro. Então, quando eu aperto aqui, por exemplo, F8, para ler linha por linha, então quando ele ler essa linha aqui, vai abrir exemplo 1 numa mensagem. Ok. E quando eu ler aqui cal exemplo 2, ele vai lá na minha macro exemplo 2, daí sim ele lê. Então é importante saber isso. Aí ele volta para cá e fecha a macro. Enfim, encerrou. Ele não vai ler todo o módulo, ele vai ler apenas as macros que estão dentro do módulo de forma individual. Se eu quero chamar uma macro, é assim que eu chamo. Beleza, então falando agora um pouco dos tipos das variáveis, né? Então vou criar aqui um outro exemplo, exemplo 3. Falar um pouco das variáveis. Então toda vez que a gente vai escrever um código, é importante a gente pontuar sempre, né, duas coisas. As variáveis, e embaixo atribuindo os valores às variáveis. Então isso é importante sempre colocar. Então se eu quero comentar, basta simples. Eu coloquei 3 aqui apenas questão visual mesmo. Então, se eu quero criar uma variável, quando eu quero dimensionar uma variável, como que eu faço? No Excel, eu ponho dim de dimensão, dois passos, ponho o nome da minha variável, no caso aqui, vou pôr o nome da variável, espaço, e determino então o tipo que ela é. Então, as, por exemplo, aí o tipo. Se ela for tipo inteiro, um número, se ela for um número, ela pode ser se ela é número, ela pode ser de duas formas, né? Ou ela pode ser um número inteiro, ou ela pode ser um número quebrado, né? Então, se eu quero falar que uma variável é do tipo inteiro, ela pode ser tipo integer, ou essa variável ela pode ser do tipo long, né? Então, vou pôr assim, ó, 1, 2. Nome da variável, quando eu estou me referindo a números inteiros, ela pode ser integer ou long. Quando eu estou falando de números quebrados, minha variável, dim, por exemplo, A, ela pode ser do tipo single, ou ela pode ser A02, ela pode ser do tipo
A double por B. Ou ela pode ser do tipo double. O que que muda uma na outra? O que diferencia uma da outra é simplesmente a questão, duas coisas. O tamanho que ela consegue armazenar, né? O limite dela. No caso essas aqui, eu vou destacar aqui para vocês. Vou pôr em vermelho e essas duas aqui vou pôr em azul. Essas duas aqui são a mesma coisa, só que diferente. E essas duas aqui são a mesma coisa, só que diferente. O que diferenciam ela é, primeiro, a capacidade que elas conseguem armazenar. Por exemplo, o tipo integer, ela consegue armazenar de números de menos 32.768 até número de 32.767. E a long consegue armazenar números maiores do que, né, que milhões aí. Vamos falar assim. Por exemplo, para ficar mais bem entendido aqui, vou criar um novo exemplo, exemplo 4. Eu vou determinar aqui uma variável de a, ela vai ser integer, e vou determinar uma outra variável de b as long. Vou falar que a ela é 32.767. Ela é 32.767. E eu vou pedir para exibir uma mensagem, uma caixa de mensagem dessa variável a. Então, espaço a, quando eu dou aqui, aqui tem umas coisas interessantes, que está ficando muito embaixo, está aparecendo essas outras aqui. Eu quero que fique aparecendo só essas aqui, não quero que fique aparecendo as outras, para não ficar poluído demais a minha visão. O que eu posso fazer? Posso clicar aqui, daí só a minha macro que eu estou dentro vai aparecer, e quando eu clico aqui, todas aparecem. Todas do módulo, né, aparecem. Beleza. Se eu aperto aqui F5, então perceba que apareceu bem o limite dela, né? Eu estou bem no limite. Se eu colocar uma unidade a mais, né, vai dar 32.768. Então ela já não suporta mais, vai dar um erro de estouro, né? Eu não consigo mais armazenar nessa variável do tipo integer, né? Então uma saída que a gente pode fazer seria substituir, né, essa variável aqui do tipo integer, determinar ela para ela ser do tipo long. Long. Então b, se a gente determinar ela como tipo b, ela já vai ler e vai exibir para mim, porque a do tipo long, ela é uma variável também do tipo inteiro, né? Só que com capacidade de armazenar números muito grandes. E por consequência dela possuir essa capacidade de armazenar números muito grandes, toda vez que eu atribuo uma variável do tipo long, ela vai ocupar automaticamente na memória do meu Excel uma capacidade de 4 bits, e do tipo integer aguenta 2 bits. Então, por curiosidade, se eu determinar aqui uma variável de a, por exemplo, a que é do tipo integer, sendo 5.000 e b sendo 1, se eu te perguntar qual que está ocupando mais espaço na minha memória, provavelmente vocês vão dizer que é a variável a, porque ela é maior. Mas não. Todas as vezes que eu declaro uma variável, isso aqui, a questão, o valor dela que está aqui não vai interferir. Toda vez que eu declaro, automaticamente ela vai ocupar uma memória. Assim que eu declarar, ela já está ocupando automaticamente essa memória aqui de 2 bits ou 4 bits, né? A mesma coisa aqui para o single. O single ela aguenta aqui números entre menos 3,4 vezes 10 elevado a 38 até 3,4 vezes 10 elevado a 38. Ou seja, é um número muito grande, né? Conseguir estourar isso aqui é muito difícil. Caso estoure, eu posso então determinar as variáveis do tipo double. Mas assim, é muito complicado de estourar. Então as mais utilizadas é essa integer, que normalmente quando a gente vai criar uma variável contadora, né, principalmente para usar o for ali, a gente determina ela como integer, e para número, dinheiro, a gente determina como long, né? E para as variáveis, mesmo para números quebrados, normalmente a gente determina do tipo single. E quando a gente quer falar de caractere, a gente determina a variável do tipo string.
E eu vou falar também dessa variante aqui, o que seria essa variante, porque ela ocupa muito espaço, né? Por que será disso? Então, falei aqui desse exemplo. Vamos falar aqui da sub exemplo 5, que é do tipo texto, né? Variáveis, vamos pôr assim, tipo texto. Então, din, por exemplo, nome, vamos pôr caractere. Vou pôr nome, né? Tô falando que essa variável tem a dimensão do tipo string. Então, ela é uma variável que possui caracteres, né? Então, quando eu quero, por exemplo, atribuir a uma variável um nome de uma pessoa ou um caractere, por exemplo, Rogério, em MSJBox, quero exibir essa variável, nome. Quando eu executo, aparece aqui, então, o meu nome, né? E se eu determinar uma variável de a as integer, que é um número, e falar que a vai ser igual ao nome, vai dar um erro assim que passar por aqui, ó. Porque a eu determinei integer, ou seja, ela é um número, e o nome está recebendo Rogério, que é um caractere. Então vai dar um erro aí, tipos incompatíveis, porque eu determinei a sendo número e essa a está recebendo uma string.